Vai. Nosso bom dia a todos, dando nossas boas-vindas a vocês que nos prestigiam nesta manhã. Convidamos a todos para acompanharmos uma prece de abertura das nossas atividades doutrinárias da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro e amigo Pedro Carlos Campos, trabalhador aqui desta casa de longa data, participando das atividades doutrinárias, palestras, diálogo fraterno, reuniões mediúnicas. É dedicado trabalhador da causa e da casa, muito estudioso da doutrina. Aqui nós temos a alegria de passar a palavra. É uma satisfação estarmos aqui nesta manhã e cumprimentamos a todos com o coração enriquecido de júbilos em função de podermos abordar um tema tão importante e tão difícil como o que nós escolhemos para esta manhã. Mas afinal, nós estamos aqui para isso e é por essa razão que nós começamos a aprender o Espiritismo e a verdade é que nós não podemos ser um cérebro que brilha e sonega a luz nas palavras do Espírito Emmanuel. Nós aprendemos para repassar o aprendizado e continuar aprendendo sempre. Nós abordamos no mês de janeiro aquela questão do estudo da lei de causa e efeito, a qual se referiu o espírito Dr. Bezerra de Menezes, da necessidade do estudo sério desta lei para a compreensão, para entendimento das questões relacionadas à trajetória de cada espírito aqui na Terra. E nós vamos abordar um tema que é essencialmente ligado a essa lei. Não dá para desligar a lei de causa e efeito do tema que nós vamos abordar. Nós encontramos no Apocalipse de João, no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 11, está escrito lá: o vencedor nada sofrerá da segunda morte. Então, nós, quando vimos essa palavra, segunda morte, pela primeira vez nesse livro aqui, do Espírito André Luiz, o livro Libertação, psicografado pelo Chico, ficamos curiosos à época, mas o assunto aqui é abordado de uma maneira abrangente
E então, há alguns anos, nós conhecemos um livro chamado A Segunda Morte, escrito pelo grande médium, amicíssimo de Chico Xavier. Aliás, começou na mediunidade em Pedro Leopoldo, aprendendo com o Chico, Rafael Américo Ranieri. Rafael Américo Ranieri foi um espírita dedicado, trabalhador e um médium que escreveu uma série de livros muito interessantes. Então eu vou passar essas informações para vocês verem que o autor desse livro tem respaldo doutrinário, até porque esse livro ele submeteu a orientação, a supervisão do Espírito André Luiz e do Espírito Altino. Mas Ranieri, ele escreveu entre mais de 40, 50 e poucas obras, alguns livros bem interessantes, que muita gente até já teve com esse livro aqui nas mãos. Esse aqui foi escrito por ele, Recordações de Chico Xavier, um livro encantador. E Ranieri escreveu A História de Cristo para Crianças, escreveu um livro que é best-seller no movimento espírita, na bibliografia espírita, chamado Materializações Luminosas, porque Ranieri foi um auxiliar direto do médium grandíssimo, famosíssimo Peixotinho, o médium de materialização. Aliás, Peixotinho não era só médium de materialização, ele possuía faculdades, inclusive raríssimas, que ele, ao longo da sua trajetória aqui na Terra, trabalhou algumas dessas faculdades, como a pneumatografia, que é uma faculdade assim pouco comum, e outras tantas. E o Ranieri era seu auxiliar direto no Rio de Janeiro. Então, Ranieri escreveu esse livro, Materializações Luminosas, que se tornou um best-seller verdadeiro na bibliografia espírita. Recordações de Chico Xavier, esse que eu mostrei, Chico Xavier e os grandes gênios, Chico Xavier, o santo dos nossos dias, o prisioneiro de Cristo, e escreveu, entre outros, um livro que também está ligado a esse assunto aqui, que me chamou a atenção e que me estimulou a abordar esse assunto, um livro chamado O Abismo, porque Ranieri era um médium do tipo da Ivone do Amaral Pereira, que todo mundo conhece e sabe dos livros dela, que os espíritos a pegavam, tiravam do corpo, levavam para os locais, mostravam, ensinavam, ela vivia aquelas cenas e tudo mais, e depois voltava para o corpo e escrevia. Então o Ranieri era exatamente isso. Então o Abismo é uma obra que ele escreveu assim, os espíritos pegaram ele e levaram lá para debaixo da terra e mostraram as coisas que a gente vai abordar aqui a respeito da segunda morte. E escreveu também O Sexo Além da Morte, que é um livro interessantíssimo, muito didático, de uma facilidade de aprendizado muito grande. E inúmeras obras, enfim, seria fastidioso narrar tanta coisa aqui, só para que vocês saibam que as credenciais desse camarada são as melhores possíveis, porque amicíssimo de Chico, começou lá aprendendo com Chico e Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e então eu li este livro aqui há alguns anos e fiquei impressionado com o tema.
e imaginava que um dia eu iria passar adiante essa informação. Então, haverá uma segunda morte. Segunda morte não é novidade. Então, nós já falamos que no Apocalipse de João está lá, falando sobre essa segunda morte. Mas o que é essa segunda morte? Aí é que nós vamos encontrar a questão. A segunda morte, ela acontece tanto para cima quanto para baixo. A lei de causa e efeito está sobre todos os aspectos ligada à segunda morte, seja para cima ou para baixo. Porque tudo o que fizermos de bom ou ruim na nossa existência reflete diretamente em nosso corpo espiritual ou perispírito. Nós vivemos num mundo, num campo universal de vibrações. O universo é um campo de vibrações e nós vibramos também. E tudo o que nós fazemos, pensamos, dizemos, o nosso subconsciente grava e fica arquivado em nós, mesmo sem nós sabermos. As nossas ações estão sendo gravadas através das projeções do éter cósmico. Porém, tudo está gravado em nós. Então, é por esse motivo que a lei de causa e efeito está essencialmente ligada à nossa questão de progresso espiritual para cima ou de estacionamento para baixo. Então, é importante que nós observemos o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, porque está sendo tudo gravado e tudo arquivado em nossa mente espiritual. Então, nós vamos abordar rapidamente a questão da segunda morte para cima, conforme está aqui no livro, porque nós somos mais propensos, por enquanto, à segunda morte para baixo, e o assunto é mais extenso. E também porque na segunda morte para cima tem muita coisa que nós não vamos entender. É como a gente está olhando assim para uma flor, que é uma flor, mas a gente olha e acha que não é, mas é uma flor. A gente pensa que não é, mas é uma flor. A gente olha para o céu e vê um sol brilhando, mas não é um sol, mas é um sol. A gente não entende, baralha toda a cabeça da gente nessa questão quando se trata de subir além da nossa compreensão. Até é importante a gente observar, por isso que tudo é gradativo na caminhada espiritual. Por exemplo, se nós desencarnássemos agora e fôssemos lá para o segundo céu, ou lá para o portal da luz, que eu vou explicar onde que nós iríamos, se fosse possível, enlouquecer, porque a gente não ia entender nada. É tudo tão diferente, tudo tão inusitado, tudo tão incompreensível para nós, que se a gente ouve falar, bom, mas aqui o tempo não existe. Mas como que o tempo não existe? Mas existe o tempo, mas aqui não existe. Então, é por esse motivo que nós não podemos aprofundar muito o estudo a respeito, e o Ranieri também o fez, a respeito da segunda morte para cima. Apenas ele narra uma cerimônia acontecida naquilo que é chamado de segundo céu, num portal chamado Portal do Sol, e quem presidiu essa solenidade foi nada mais, nada menos do que Francisco de Assis.
que é o coordenador desse Portal do Sol, que fica nas regiões elevadas da espiritualidade, para aqueles que já atingiram um estágio de evolução que lhes permitam viver nessa região. Então, o Ranieri, certa noite, foi pego por um espírito chamado Altino, que já vivera na Grécia Antiga, junto com Ranieri, inclusive, e levou para um determinado local muito distante aqui da ambiência terrestre, milhões de quilômetros, mas ligado à Terra, chamado Portal do Sol. Para se ter uma ideia, eles foram de uma aeronave até um determinado ponto e depois Altino vai volitando e leva o Ranieri junto. E nesse local iria acontecer uma solenidade de segunda morte de um espírito ligado à Terra, muito conhecido, e todo mundo deve conhecer esse indivíduo, não tem como. É esse fenômeno da segunda morte do espírito chamado Demócrito, que viveu na Grécia 400, quase 500 anos antes de Jesus, e depois reencarnou aqui no planeta novamente como Albert Einstein. E Albert Einstein tinha feito uma solicitação para passar pelo fenômeno da segunda morte, que assim é o procedimento, e lhe foi autorizado. Então, Albert Einstein, na figura de Demócrito, até porque Demócrito era aquele filósofo que foi discípulo de Leucipo, que foi aquele atomista que começou a estudar o átomo. E, naturalmente, Demócrito aprendeu e tal, e esteve envolvido sempre na questão atômica. E por isso, depois, Albert Einstein, e que queria continuar estudando e trabalhando em prol da humanidade como espírito. E Ranieri, então, por ter sido um grego daquela época, daqueles tempos, foi convidado, foi levado para assistir essa solenidade. Foi-lhe permitido, aliás, assistir essa solenidade. Então, a segunda morte dos espíritos elevados é uma coisa assim. Nos planetas elevados, nos planetas felizes, os espíritos os planetas que ainda têm a reencarnação, né, onde as pessoas reencarnam em corpos que seriam muito mais etéreos do que os nossos, mas reencarnam. Então, lá nesses planetas, eles reúnem a turma ali, aperta a mão de cada um e desintegra o seu veículo físico e passa para a dimensão espiritual. Na segunda morte, conforme a descrição do Ranieri, o espírito simplesmente chega com o perispírito, com a aparência que ele queira estar ou que ele esteja, né? No caso do Einstein, ele estava com a aparência de Demócrito, porque a maioria dos espíritos da Grécia Antiga apraz a eles permanecer nessa aparência em função da conotação de estudo, de dedicação ao aprendizado que havia naquela época. Então, o Demócrito lá estava e chegou o Francisco de Assis eu nem vou nem descrever a aparência do Francisco de Assis, porque é muito complicado. Então, o Francisco de Assis estava coordenando lá a reunião e o Demócrito chegou
e deixou o seu corpo espiritual, o perispírito, deixou de lado, saiu dele, como a gente sai do corpo físico quando morre, o corpo, e tomou uma outra aparência, um outro corpo mais quintessenciado, mais etéreo, mais maravilhoso, mais bonito e para nós mais incompreensível, porque quando Dante, Virgílio, essa turma toda esteve por lá e viram o que tinha e quem estava por lá, eles também ficaram apavorados e escreveram que os espíritos, os anjos, eles tinham asas e tal, e aquela coisa toda, mas que a gente agora aprende que não são asas na acepção do termo, e são outra coisa. Mas, então, essa segunda morte acontece assim: o espírito, como que pela sua vontade, ele desintegra o seu perispírito, sai e pega um corpo quintessenciado, uma energia muito mais pura, e vai ser o seu veículo de manifestação dali para frente. E, na verdade, o que acontece é que o espírito continua progredindo. Não é porque ele passou pelo fenômeno da segunda morte e adquiriu o que a turma olha e fala: oh, ele tem asas, é um anjo. Não, ele continua aprendendo, continua evoluindo e vai embora. E, inclusive, tem até uma terceira morte, que não vamos abordar, mas os espíritos superiores dizem que existe uma terceira morte, que realmente se dá num outro local mais acima, chamado Portal da Luz, que é onde Jesus de vez em quando vem para administrar as questões da terra. Mas a nossa questão, que nós somos mais propensos, é a segunda morte para baixo. Na segunda morte para baixo, o perispírito ou corpo espiritual, ele sofre uma implosão eletromagnética, diríamos atômica, e na verdade o que acontece é que o espírito acaba perdendo o seu corpo espiritual. E aí é que André Luiz aborda no livro Libertação, no capítulo bastante interessante. Ele narra, chamado no capítulo Observações e Novidades, ele narra o seguinte: ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro, com a perquisição do laboratorista de formas desconhecidas. Inquieto, recorri ao instrutor Gúbio, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo que o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam o corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo espiritual,
conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, ainda não me foi possível seguir de perto. Então, Gubbio sorriu e considerou: sabes, assim, que o vaso perispirítico, ou o corpo espiritual nosso, é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei, diz André, em minha sede de saber. Viste, companheiros, que se desfizeram dele, do perispírito, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, e observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. É claro que quando o espírito vai reencarnar, ele sofre uma redução, né? É como que implodido a sua matéria do seu corpo que ele estava usando para ficar pequenininho, e aí vai começar a gestação e um novo corpo físico vai aparecer atrelado ao corpo espiritual que vai se formando também, de acordo com o programa estabelecido. Então, diz o instrutor Gubbio, esses que renascem em reencarnações trabalhadas, preparadas, eles, por valores intercessórios, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. E eu posso acrescentar que não só os maus, os transviados, os criminosos, mas também os menos avisados, aqueles que se utilizam da encarnação com objetivos nefastos ou que se perdem por aquilo que falam e por aquilo que fazem. Então, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos e mandam-se aos que se lhes associaram ao crime. Aqui que é importante a gente entender. Aí, para se entender as histórias que eu vou narrar mais para frente. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade, da leviandade, se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então, o discípulo sincero de Jesus se mantém ligado a ele, desencarna, vai estar numa sintonia que vai favorecer a assistência, o amparo espiritual, a orientação, enfim. E, por outro lado, aqueles que se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal, aí desencarnam e a sintonia deles é o quê? E já de imediato ele é absorvido muitas vezes por essas inteligências nefastas e a coisa começa a complicar para o lado dessas criaturas. Depois nós vamos ver para frente o que vai acontecer. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão,
purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, diz o instrutor, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Então, estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físicos, fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça, e por essa razão, então, que o instrutor coloca a questão assim: imergimos-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Então nós estamos, por isso que eu disse, mais para a segunda morte para baixo do que para cima, por enquanto. Porque nós estamos nesse vai e vem das reencarnações aqui na Terra, e quase sempre não com o aproveitamento ideal nessas encarnações. Então, é importante entendermos que, conforme diz ele nesse livro, nossas raízes emocionais mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Então, vem a foice da morte e cega-nos o ramo dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e muitas vezes, ou quase sempre, renascemos entre aqueles mesmos que se convertem em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão dos interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. Então, o indivíduo, por isso que muitas vezes você pega uma criatura cristalizada na maldade, cristalizada em criar problemas, em fazer o mal, e você acha que ela vai desencarnar e vai voltar numa nova encarnação e vai melhorar. Não, volta do mesmo jeito. Ah, mas não fazem trabalho para preparar lá no mundo espiritual? Fazem, claro que fazem. Mas acontece que o espírito esquece tudo. O problema é esse. Tudo que ele aprende lá, ele esquece, abafado pela matéria. Aí chega aqui, o que vai prevalecer? As suas raízes ligadas às camadas inferiores, ligadas àquelas inteligências do passado que acompanham cada um. Então, ele tinha o obsessor X, que no passado seguia ele. Ele desencarna, vai para o mundo espiritual, é preparado e tal, ensinam ele, mas ele reencarna, a matéria abafa, ele esquece, e o obsessor X sabe quem é ele, porque identifica pela vibração, eles encontram e tal, e volta a inspirar o camarada, e ele continua a mesma vidinha de fazer mal, falar mal, criar problema, isso, aquilo e tal, e assim é. Então, é muito interessante, no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, nós encontramos ele falando a respeito do corpo espiritual depois da morte. Ele diz, em suma, o psicossoma, ou o corpo, é ainda o corpo de duração variável. Esse corpo espiritual ainda é também de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais,
alterações básicas e tal, de fisiologia espiritual para viver no mundo espiritual, Não vou entrar em detalhes, porque esse livro é um livro muito ligado a termos médicos e etc e tal, mas o que o André Luiz diz aqui que nos interessa, esse corpo que progride, se aprimora nas experiências de ação e reação, né, no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, como alicerces na adinamia. Esse aqui é um termo médico, é um termo que a dinamia proveniente da nossa queda mental, a dinamia quer dizer atrofia, atrofiou por falta de movimento, falta de ação e etc e tal. Proveniente da nossa queda mental no remorso, na minha imensa ignorância, acho que poderia estar mais simples aqui, mas afinal esse livro ele escreveu para a classe médica e a gente tem que respeitar. Daí ele diz aqui, na atrofia proveniente da nossa queda mental, no remorso, é isso que eu queria falar para vocês, a questão de estar atentos, porque veja bem o que vai acontecer. Um espírito que reencarnou, aprontou, criou problemas, desencarnou e caiu no remorso. Ele se conscientizou das bobagens que fez e caiu no remorso. Aí começa um problema. Mas aqui também o André Luiz fala a respeito da hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação. Hiperdinamia quer dizer hiperação, muita ação. Então, mas só que ele coloca aqui, imposta pelos delírios da imaginação. Quer dizer, o sujeito fica sonhando, como nós vemos vários espíritos aí, sonhando em dominar, sonhando em criar determinadas situações, enfim, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas nesse estado de pouca ação ou muita ação, muita perturbação mental, muito pensamento que pode ser considerado então um delírio, conforme ele coloca aqui. E também o que acontece quando o espírito comete esses desatinos aqui na Terra e desencarna, e muitas vezes ele não é que alguém chegue para ele, aponte o dedo e fale assim, você é isso, você é aquilo. Não. Aí é que vem a questão do subconsciente, porque está tudo arquivado, como eu disse lá, todos os nossos mais pequeninos gestos, atos, palavras, etc. e tal, está tudo gravado. Então, a própria consciência começa a jogar para ele. Então, ele, de repente, pode entrar nesse estado de remorso ou não, ou pode descambar, como nós vemos aí por aí, nesse estado de delírios, não, porque eu vou continuar fazendo, vou continuar, não vou mudar, porque isso, porque aquilo e tal, e vai embora. Mas o espírito entra nesse remorso e a coisa vai complicando, vai ficando cada vez mais difícil. E o que é pior, ele acaba se degradando de tal forma que ele acaba perdendo o corpo espiritual e ele vai se tornar um ovoide, conforme o André Luiz relata aqui muito bem no livro Libertação. Ele perde o corpo espiritual. Esse é o fenômeno da segunda morte para baixo, porque ele não tem, ele está desencarnado
e não tem, ele vai destruindo o seu perispírito, e ele não vai ter um veículo de manifestação como é o corpo, porque o corpo é um veículo de manifestação. E aí o que acaba acontecendo? Ele vira um ovoide, e esse ovoide, ele vai ter problemas muito sérios, porque para recuperar a sua forma anterior, isso poderá demorar muito tempo, porque imagine a dificuldade de um espírito ovoide para ele reencarnar novamente. Inclusive, alguns nem podem mais reencarnar aqui na Terra e vão mandados para outros planetas inferiores, para que lá ele possa reiniciar a sua jornada para recuperar o veículo de manifestação. Então, percebam que é muito complicado isso. O espírito, pelo remorso, pelo sentimento de culpa e também por esta atividade maluca de fazer o mal cada vez mais, ele vai se alterando e vai se autodestruindo. Mas acontece que a grande questão é que existe ovoide ainda em situação pior do que o André Luiz narra aqui no livro Libertação. E essa narrativa está no livro O Abismo, do Ranieri. Esse livro, ele narra o Ranieri indo com um instrutor espiritual para debaixo da terra, em determinadas regiões abissais, lá no fundo do mar, e etc. e tal, e encontra determinados locais onde estão espíritos ovoides aos milhares, que na degradação da forma que atiraram esses espíritos, que eram endurecidos no mal, nessa consequência de perderem totalmente a sua condição de manifestação, ele ficou extremamente assustado de ver esses espíritos em situações piores do que os que o André Luiz narra aqui. Aqui não são, ele pergunta ao instrutor, não são estes referidos ovoides mesmo? Porque os espíritos estavam lá, pareciam assim, ele descreve uma sala, um salão imenso, assim, uma caverna imensa, uma coisa gigantesca, onde estavam alguma coisa que parecia madres de gestação, onde estavam lá arquivados lá determinados recipientes com aqueles ovoides lá, totalmente, se colocasse a mão não ia perceber nada, porque não tinha movimento nenhum mais. Daí ele pergunta se são estes referidos ovoides mesmo. Realmente são seres em condições semelhantes, acontecendo somente que a situação espiritual destes é um pouco pior. Já se desgastaram mais e atingiram um profundíssimo estágio de inconsciência. Os ovoides de que nos falou o amigo André ainda tinham fome e se ligavam a outras criaturas encarnadas. Estes não. Estes nem mais se alimentam, semelham ovos completamente fechados. Diz Ranieri, meu assombro não tinha limites. Lembrei-me da terra dos homens bons e dos homens maus. Quão enganadas viviam as criaturas sob o peso da ilusão. A quantidade era enorme e os nichos ou madres eram sem fim.
E existia ali alguns espíritos, ou inúmeros espíritos, que estavam ali há milhares de anos, sem perspectiva de poderem voltar à Terra. E fatalmente só uma encarnação em outros mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, inclusive. Então, a forma como vem, o corpo, como vem, deforma-se, desgasta-se e degrada-se. A mente, conquanto não retrograde, perde pouco a pouco o seu poder de expressão e inicia o processo de paralisação de seus movimentos mais íntimos. Isto é a segunda morte. O mistério da vida universal é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens. Deus, porém, em sua grandeza e bondade, concede-nos órgãos novos de percepção que fazem com que saiamos das trevas para a luz. Grandes chocadeiras funcionando segundo um mecanismo que eu desconhecia era a classificação mais adequada. Mas aí que está. Aonde começa a segunda morte? Via de regra, como dissemos, pelas más ou boas ações do espírito já no corpo de carne, na terra mesmo. É preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Aí é que está a grande questão. Por isso que Jesus disse essa frase basilar: ai daquele por quem venha o escândalo. No ano de 1961, em 17 de dezembro, pegou fogo no grande circo norte-americano lá em Niterói. Um incêndio criminoso que matou 503 pessoas e feriu mais de 800 pessoas. E tudo sabe por quê? Por causa de um camarada chamado Dequinha. O Dequinha foi um trabalhador contratado para trabalhar no circo, na montagem, mas era muito vagabundo, não queria trabalhar e mandaram ele embora. O Dequinha reuniu-se com mais dois companheiros dele, porque o Dequinha já era um camarada com passagens pela polícia, e resolveram então botar fogo no circo. Botaram fogo no circo, apesar de que um dos comparsas disse: olha, mas o circo está lotado, tinha 3.000 pessoas, a maioria crianças dentro do circo. Mas o Dequinha quis tacar fogo no circo, para se vingar do dono do circo. E os outros dois comparsas de Bobo Alegres também acabaram seguindo o Dequinha. E daí? Então imagine o Dequinha desencarnou. Ele desencarnou morto com 13 tiros depois de fugir da prisão, no ano de 73. Agora, imagine esse camarada desencarnando, 503 mortes nas costas. Aí poderá acontecer dele cair em si no remorso, na sensação de culpa, ou não. Ou, não, eu vou continuar sendo mal, vou continuar fazendo e tal, e vou e coisa, e não quero nem saber. A situação do corpo espiritual desse camarada começa a complicar. Como dizem aqui os instrutores espirituais. E vai indo, ele acaba destruindo, se auto-implodindo. E assim começou aqui na Terra por uma bobagem, uma besteira. É mais ou menos como aquele incêndio lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, daquela casa noturna. O camarada que acendeu o negócio lá para se exibir, né? E aquela coisa toda que a imprensa já noticiou, me matou 242 pessoas. E daí?
esse camarada desencarna, ele está vivo aí, está encarnado aí, mas ele desencarna e o inconsciente vai jogar para ele, porque está tudo arquivado. 242 mortes, mais de 600 pessoas feridas. E aí ele entra nesse estágio de remorso ou do sentimento de culpa, ou não. Mas vamos imaginar que ele entra no estado de remorso. E aí vai acontecer como diz André Luiz, ele vai ficar apático num canto e vai indo, o tempo vai passando e ele nada de ação, nada de movimento e tal. E ele e o corpo, que é maleável, como diz o André, vai indo, vai se alterar e de repente esse camarada pode perder o corpo espiritual numa segunda morte. Começou aonde? Aqui na Terra. Existe uma história muito interessante. Isso aqui é para concluir. Uma pessoa muito leviana gostava de falar mal dos outros, inventar histórias, criar problemas, fazer mais uma série de coisas que ela criava e complicava a vida das pessoas. Mas um dia ela queria atacar uma pessoa que era sua adversária, ou que ela considerava adversária, que ela não gostava, e queria complicar a vida dessa pessoa, queria destruir essa pessoa. Então ela chegou para uma colega, uma outra pessoa, muito leviana também, e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu preciso que você me ajude num processo que eu vou destruir aquela pessoa. E essa então leviana, que não tinha nada a ver com a história, simplesmente, não, tudo bem, pode deixar, conte comigo. E vai lá e mente também, calunia também. Conclusão, o resultado da calúnia gerou o suicídio da pessoa atingida, que não devia nada, mas não aguentou a dor da calúnia, porque a calúnia dói, só quem foi caluniar que sabe. Calúnia dói. E a pessoa não aguentou, nem todo mundo tem resistência espiritual, e acabou se suicidando. Conclusão, essa pessoa malévola e aquela leviana ficaram com o ônus do que eles causaram, a morte, o desencarne de uma pessoa através da calúnia. Começa aí a segunda morte. Essas pessoas vão desencarnam e vão chegar no mundo espiritual, vão cair no estágio do remorso, ou não, mas vamos imaginar que seja. E aí começa o drama, porque o espírito também pode entrar em depressão, é o que o André Luiz fala ali. O espírito vai se deprimir e ele vai, e daí, de repente, vai acontecer a segunda morte para essas criaturas que numa leviandade, numa brincadeira, numa coisa estúpida, arrumaram um baita problema que vai se arrastar por séculos. Além do fato de que o suicida, conforme nos dizem os espíritos superiores, o problema de um suicida demora no mínimo de 400 a 500 anos para se restaurar novamente e tal, para ele recomeçar novamente, entrar numa normalidade. Então, também tem esse problema. Então, veja que num processo de leviandade, porque nós não entendemos que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vamos falar, tem consequências. E aí as coisas podem acontecer e vai acabar criando problemas que vão se arrastar pelos séculos. Tudo exatamente pela leviandade de uma pessoa que, ao invés de estar ligado ao Cristo, a Jesus, ao invés de estar ligado
a espiritualidade superior está ligado à sombra, pelas suas disposições. E aí estas pessoas são utilizadas pela lei nesses processos de ai daquele por quem vem o escândalo. O incêndio no circo tinha que acontecer, aconteceria de qualquer maneira, mas o Dequinha e os seus comparsas tinham aquela inclinação, aquela vontade e serviram de pedra de toque. Não é que a lei vai chegar lá e falar, não, você tem que fazer isso. Não, não faz, não é assim. Eles foram instrumento que quiseram, deram origem. A mesma coisa no outro incêndio, enfim, tudo é assim que acontece. Então, ai daquele por quem venha o escândalo. E é por essa razão que começa a segunda morte, aqui na terra mesmo. Por isso, é importante a gente lembrar de uma coisa. Conforme Emmanuel, Jesus saiu do horto para o encontro da glória de Deus. Mas isso teve as seguintes etapas. Prestem atenção. Getsemane, cárcere, pretório, via dolorosa, calvário, cruz. Isso para ele. Mas muitos de nós estamos esperando a glória no conforto do lar, sentados em almofadas de veludo, conforme ele diz. Então, o Espiritismo, como o mais poderoso instrumento de transformação do ser humano, está à nossa disposição. Volto a repetir, o mais poderoso instrumento de transformação do ser humano da atualidade que nós temos à nossa disposição, nós temos que aproveitar enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos em pé, enquanto enxergamos, enquanto podemos, porque depois não se sabe. Então é importante a gente parar para pensar o que a gente está pensando, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque tudo isso tem consequências, não dá para se furtar, tudo tem, as mínimas coisas. É importante que nós entendamos cada coisa ruim que nós geramos, ou falamos, ou pensamos, pode criar manchas escuras no nosso corpo espiritual. E depois, quando a gente desencarna, estarão à vista, a nossa percepção. Então é muito séria a questão de nós aproveitarmos as oportunidades que nos são concedidas na atualidade. Por isso, que nós possamos dizer com Jesus e para Jesus: Senhor, tanto melhor que o nosso rumo é outro agora, que nossa dor se abriu em nova aurora, a dealbar nas luzes sublimadas de novas e ridentes alvoradas. Se não somos ainda bons cordeiros, também não somos mais lobos arteiros de duro coração e alma insofrida. A dor nos mudou, mudou-se-nos a vida. É bem verdade que aqui nos resta muita conta a pagar na insana festa dos nossos desvarios insensatos. Más palavras, maus versos, maus atos. Vero é, porém, que hoje construímos sobre os escombros do que demolimos, compondo a argamassa com a linfa do pranto escura e escassa. Se ricas guirlandas não nos enfeitam, nem gozos requintados nos deleitam, nos ósseos de fidalgos dementados, falsos heróis ou régios celerados, temos, no entanto, a paz ditosa e santa que nasce dentro da alma e na alma canta, curando males, sossegando dores, por entre espinhos, semeando flores. Em verdade, ó Jesus, as nossas cruzes
estão envoltas em celestes luzes. Cantamos loas, pois, a Deus, excelso e sempre eterno, e subindo dos vales para os cumes, acendemos do bem os sacros lumes. Obrigado, Senhor. Muita paz a todos. Nossos agradecimentos ao Pedro pela mensagem que ele nos trouxe na manhã de hoje, que nos sirva de objeto para reflexão nesta semana que se inicia. Nosso muito obrigado por ele ter aquecido então o nosso convite. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo do nosso companheiro Samuel Potman Gonçalves, trabalhador aqui da nossa casa, estará conosco no próximo domingo. Hoje reiniciaram as atividades da evangelização infantil, então aqueles que tiverem jovens e crianças que desejem participar da evangelização, a partir das 10 horas, ocorre aqui no salão, das salas aqui debaixo da nossa CEFAM. Então fica o nosso convite. Queremos convidar a todos para a palestra do Divaldo Pereira Franco. Será no próximo dia 9 de março, uma quinta-feira, às 20 horas, no Clube Verde. Entrada gratuita. Gostaríamos de pedir que todos nos ajudassem a divulgar essa vinda do Divaldo, que essa é uma das poucas palestras públicas que ele realiza, que está realizando atualmente. Então, esse prestígio que ele está dando a nós em Ponta Grossa, nós devemos, então, enaltecer e divulgar o quanto mais possível. O Clube Verde estará à disposição de todos a partir das 9 horas. Fica o convite, então. Dentro da programação doutrinária da CEFAM, da nossa casa, nós instituímos um programa denominado Refletindo Kardec. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, através do canal do YouTube ou do Facebook, é um estudo breve de 10 a 12 minutos que nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos tem feito. Então, ele pega um dos tópicos abordados por Kardec dentro da norma da codificação e faz um comentário. Então, nosso convite é que nos ajude a divulgar e também que prestigie esse trabalho que está sendo feito pelo Departamento Doutrinário. Agora, o nosso comercial foi encontrado aqui na frente da CEFAM um chaveiro com controle remoto. Então, se alguém der por falta, está aqui. Se não procurar hoje, eu deixarei na livraria a partir de amanhã. Chegando ao fim das nossas atividades da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade de convívio e de estudo que nos concedem nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.